A TV Brasil Central apresenta mais um episódio da 7ª temporada do TBC Memória. Olá, um prazer receber você para mais uma temporada do TBC Memória. E estamos de volta ao nosso estúdio original, localizado no Parque Santa Cruz. E neste episódio, vamos contar sobre a aventura de astros de Hollywood que resolveram morar em Anápolis em meados do século passado. E para falar sobre o tema, convidamos a professora da UFG e pós-doutora pela Sorbonne de Paris, Valéria Cristina Silva, ela que é autora de um artigo que aborda a aventura dos norte-americanos no Planalto Central do Brasil. Olá, professora, um prazer te receber aqui no TBC Memória. Enzo, o prazer é todo meu de estar aqui, partilhando um pouco dos meus estudos no TBC Memória. Me sinto honrada. Bom, o seu artigo, publicado na revista Sapiência, em parceria com o seu orientador no pós-doc, o professor Alberto da Silva, denominado Hollywood no Cerrado e o poder da imagem sobre o espaço, da sobrevivência ao devir. Explique esse artigo, como é que surgiu a ideia, como é que você ficou sabendo de que tinham astros de Hollywood em Anápolis nos anos 1940, mais ou menos. Enzo, isso é muito interessante porque eu me interessei pelo documentário muito antes da possibilidade do pós-doc e do próprio artigo. Eu soube da existência desse documentário, fiquei muitíssimo curiosa porque lá tinham atores, os quais eu gostava muito na minha infância e fiquei querendo muito saber dessa história. Mas aí isso ficou um tempo assim, só no desejo mesmo. Quando surgiu a oportunidade do pós-doc na Sorbonne, esse documentário feito pela Tânia Montoro e o Armando Bucão estavam na lista do meu supervisor, do Alberto da Silva, dentre os interesses para aquele estudo. E aí eu acabei, já havia uma predileção, acabei escolhendo esse documentário para fazer o trabalho. Tá, você falou das atrizes, dos atores, enfim, dos astros hollywoodianos. Como é que esse povo foi parar em Anápolis? Estavam exaustos, abatidos, endividados. E Dona Joana, doente. Em desespero, dirigem-se para Anápolis. Dona Joana e o capitão são acolhidos pelo casal de missionários no hospital evangélico. Uma história que foi muito bem retratada no documentário Hollywood no Cerrado, organizado por esses cineastas, a Tânia Montoro e o Armando Bucão. E tudo começa com uma atriz norte-americana, que também era escritora, chamada Joan Lowen, que foi a primeira a vir. E ela veio por quê? Na história, ela abandona o cinema americano depois de um fracasso, ela pega o primeiro navio que iria para a Argentina, só que ela para no Porto de Santos. Por quê? Nessa narrativa, ela se apaixona pelo capitão. O capitão do navio. O capitão do navio, o Bowie, o Lick Bowie. Eles vêm parar no Porto de Santos e começa uma relação com o Brasil. E ele fala do interesse de vir desbravar o Brasil Central, de vir morar aqui. Que ano mais ou menos isso? 1930, 1940, mais Quer dizer, ou o Estado Novo começando, vinha aquela coisa de desenvolvimento para o interior do Brasil, Exatamente, exatamente. Eles vêm numa época histórica, toda época histórica é cheia de acontecimentos, Mas havia, aquele momento era especial porque tudo estava chegando, Eles chegaram junto com o trem, junto com o cinema, junto com o rádio, junto com o primeiro voo. Então havia uma explosão histórica e já o anúncio da marcha para o oeste do Getúlio Vargas, que acontece na sequência da vinda desse casal e essa atriz americana, que inclusive já tinha feito vários filmes com o Charlie Chaplin. Ela era bem reconhecida. Então ela não era qualquer atriz. Ela tinha um destaque e ela também era escritora, ela já tinha escrito um livro de sucesso, com bastante fantasia, Era um livro que foi como uma autobiografia, mas era eminentemente ficcional. Parece que ela era meio... inventava as histórias, como que ela foi acusada de fazer documentário, mas na verdade inventando situações. Caribbean hurricanes. All around us were ships that through the years had taken the count. Gallant old clippers that had sailed to Spanish Main for the last time.
Bones of ships from Port Said and Gibraltar and Zanzibar, rotting on Caribbean. Ela foi uma escritora ficcional, mas ela tinha áreas de jornalista, né? Isso aparece até em outros documentos sobre ela. Inclusive, ela escreveu depois também, né, reportando esse momento no Brasil, esse livro chamado Terra Prometida. Perfeito. E o marido dela era o capitão Lee Brown. Isso, exatamente. Quer dizer, eles se conheceram e vieram. Mas Isso. como é que eles pararam em Anápolis? Porque alguém convidou, eles viram um anúncio, estamos querendo gente para trabalhar. Olha, é uma saga espacial, né? Quando eles estavam ainda na Praia Grande... Praia Grande que fica no litoral de São Paulo. Exatamente. Ele pediu que ela ficasse 1 ano, enquanto ele continuava as navegações, até eles se organizarem, né? E isso ela deixa narrativa no próprio livro e aparece um pouco também no documentário e em outros materiais que são produzidos a partir da história dela, né? Quando o capitão volta, aparecem alguns negociantes com eles, que eles precisavam que abrisse uma estrada em Goiás para dar acesso justamente às terras, e o pagamento por essa estrada seria feito em terras. E ele poderia então realizar o sonho que ele já começava a alimentar, né, junto com a Joan, e eles vieram então para abrir essa estrada. E isso é bastante retratado no livro dela. Eu percebo nesse livro, por exemplo, que há esse misto também de realidade e ficção. Mas há uma tônica histórica, né? Porque personagens históricos, lugares históricos são citados aqui. Quando você coteja isso com o próprio documentário, com outras fontes, você vê que essa mescla acontece o tempo todo na escrita dela. Bom, situando no tempo, anos 1930, 40, Goiânia estava surgindo. Eles fazem alguma referência à nova capital, alguma coisa nesse sentido? Fazem referência. Ela tem uma passagem nesse livro, a experiência dela e também uma sensação de estar nesse momento histórico em que o governo já anunciava uma nova capital. Eles estavam abrindo uma estrada onde tudo estava acontecendo e essa nova capital também já era anunciada. Vieram para cá também mais atores, atrizes de Hollywood? Como que foi isso, né? Ela tinha muitos contatos em Hollywood, amizades que continuavam. E ela aproveitou, por exemplo, uma vinda da Janet Gaynor, que foi a primeira ganhadora do Oscar, né? Quando ainda a academia não tinha tradição. Mas ela consta na história com muitos filmes célebres e, inclusive, como ganhadora do primeiro Oscar. Olha que interessante, um achado, a primeira ganhadora do Oscar morou em Anápolis, morou em Goiás, é isso? Sim, e segundo o documentário, o Oscar veio com ela. O Oscar esteve em Goiás, essa estatueta... O Oscar, né? É a estatueta. Isso, esse Oscar, essa estatueta, né, da Janet Gaynor, esteve na sala dela no tempo que ela residiu em Anápolis. E isso tudo é muito interessante, né? E então ela tinha vindo para uma atividade, para um evento no Rio de Janeiro, e a Joan, né, a convidou para ir 1000 quilômetros para visitar a fazenda dela, e ela foi. Né? E começou um processo de encantamento. Uma das coisas que esses atores e atrizes procuravam nessa região era um pouco de sossego, né? Era um pouco de sossego e também a questão da própria paisagem. Havia uma sedução da paisagem pelo que é narrado, principalmente no documentário. O céu de Anápolis, o céu do Centro-Oeste era algo que fascinava essas pessoas, né? Esses Tinha artistas. Algo de místico também, ou não? Não, isso não aparece, né? O misticismo não aparece. Aparece mesmo a questão de uma fuga daquela vida agitada, né? Também vieram outros artistas célebres, como a Mary Martin, tudo a convite, né, da John Lohan. A Mary Martin que interpretou uma versão do Peter Pan. Exatamente, né? E depois de visita, né, não morou aqui, mas andava pelas ruas de Anápolis, tem vários registros disso, né? O Larry Hagman, que fez o Major Nelson no seriado Ginny é um Gênio, né? Bom dia, meu amor. Bom dia, Ginny. Desculpe, eu não queria acordar você. Fez também uma série Dallas, da né? série Dallas, Quer né? dizer O JR de Dallas. O Amo, como a Ginny é um Gênio chamava, Isso. o Major Nelson da série Ginny é um Gênio, esteve aqui em Anápolis, pertinho daqui de Goiânia. Exatamente, né? E há muitos relatos. E o interessante, né, do documentário que a gente estudou e trabalhou
é que esse documentário ele multiplica os pontos de vista. Então, assim, há pessoas da elite que são entrevistadas e dão depoimentos, né, da vida dessas pessoas, de como elas agiam em Anápolis, como que elas conviviam com a sociedade local, e também, de um outro lado, pessoas que trabalharam para eles. Empregados domésticos, cozinheiras, enfim, que também têm toda uma memória, um relato dessas personalidades e de como elas viveram aqui. E algumas dessas pessoas ainda estão vivas, né? Sim, muitas dessas pessoas, né? O documentário, ele tem apenas 10 anos de existência. Como era a convivência, por exemplo, ir no mercado, né? Tomar uma cerveja no boteco? Alguns deles, eles aprenderam a falar português, arranhavam português, como que é? O documentário não dá muitos detalhes, mas deixa claro que a convivência era muito tranquila, porque aqui a fama deles, o reconhecimento, quem eram eles, fica claro que quem eram eles não fazia o menor sentido para as pessoas que estavam lá. Muitas delas só foram descobrir quem eles eram, o que isso significava, e mesmo o que significava um Oscar, muito tempo depois. Nos depoimentos isso é abordado. Então eles vieram para um total incógnito. Né? Eram, talvez, para os moradores, apenas os americanos, vamos colocar. Exatamente, os americanos. Os americanos. E há narrativas de que o Larry Hagman ia tomar bebida lá, né, no boteco, ia tomar o seu drink no boteco, como qualquer visitante, como qualquer E tem vestígios passante. materiais ainda, casas, coisas, alguma propriedade? Tem propriedades, né? O documentário mostra, não é mostrado assim a localização exata, mas isso está em Anápolis, né? Quem é de Anápolis deve ter acesso, são propriedades privadas, algumas estão em ruínas, outras foram destruídas já, mas algumas ainda com bom estado de conservação e que pode até ser aproveitada para alguma casa de cultura, museu, alguma coisa nesse sentido, né? Professora, nós vamos para o intervalo. No próximo bloco a gente fala mais especificamente do seu trabalho. Muito bem. TBC Memória, ajudando a preservar a história de Goiás. O TBC Memória conta a história de astros de Hollywood que moraram em Anápolis em meados do século passado. Quem fala sobre o assunto é a professora da UFG, Valéria Cristina Silva. Professora, o seu artigo, vamos repetir o nome dele aqui, em autoria com o professor Alberto da Silva, né, que foi seu orientador no pós-doutorado na Sorbonne, artigo denominado Hollywood no Cerrado e o Poder da Imagem sobre o Espaço, da Sobrevivência ao Devir. Falamos do filme no bloco passado para contextualizar. O que é que vocês buscaram pesquisar nesse artigo? Então, nós procuramos entender esse artigo, né, à luz da teoria do filósofo de Dilberman, que fala da imagem sobrevivente. O que é essa imagem sobrevivente? No campo da arte, né, você tem a possibilidade sempre, quando a arte ela tem um valor, mesmo que ela fique apagada durante um período de tempo histórico, ela voltar a ter importância naquela sociedade, né? Ela volta, né? Ela está em estado latente, não significa que ela desapareceu completamente. Vamos ver um exemplo aqui de Goiás, inclusive, que fizemos um TBC Memória sobre o artista plástico Veiga Vale. Ele esteve durante muito tempo esquecido e a imagem dele foi recuperada. Seria mais ou menos isso? Sim, mais ou menos isso. Eu assisti, né, o documentário que vocês fizeram, né, com o Veiga Vale, e é muito bonito, né? Há uma sensualidade nas esculturas dele, né, mesmo sendo sacras. A vinda dos norte-americanos para Anápolis foi esquecida e o filme, de certo modo, ajuda a recuperar. Sim, o documentário recupera e chama muito a atenção. Embora ele tenha sido feito há 10 anos, né? 10 anos é um período, parece longo para nós, mas é um período muito curto. E agora ele está despontando, né, em vários estudos, em outras perspectivas. E o documentário ele
faz esse papel, né, de trazer à tona essa imagem artística, esse momento histórico também. Então, são coisas que estão associadas ali. Detalhe um pouquinho mais da pesquisa de vocês. Quais outras fontes vocês trabalharam? Enfim, foram a campo pesquisar? O documentário eu já o assisti mais de 20 vezes. E cada vez que eu assisto, eu capturo coisas novas ali, né? Então, é um estudo sistemático mesmo de pensar sobre as informações, de pensar o alcance dessas informações. Então, primeiro um mergulho, uma análise nas próprias imagens que esse documentário traz e depois uma reflexão, né, do próprio imaginário e do alcance desse imaginário que Hollywood no Cerrado traz. Ao chegar a Anápolis para tomar posse da propriedade, o casal se hospeda na casa de Janet Gaynor. Durante horas decidimos onde pôr a casa, onde cavar um poço, onde colocar o jardim. Enquanto comíamos, ouvíamos disparos de balas. À noite, na porta, surge um homem com uma espingarda. Quando você fala dessa história, né, ela é uma história que chama muita atenção de quem ouve. Todo mundo fica curioso, como Hollywood no Cerrado? Né? A gente mesmo, assim, quando né? o assunto foi trazido para discussão, eu falei, como assim? Então, exatamente. Então, desperta uma curiosidade muito grande. A gente percebe isso também depois dessa história toda, né? Houve o podcast, elaborado também pela Rádio Novelo. Rádio Novelo, né? Da Flora Thompson, né? E lá você percebe essa curiosidade, né? O modo como ela aborda mostra uma curiosidade das pessoas que tomam contato com essa história e querem saber. Então, uma parte do artigo também foi pensar isso socialmente. E vocês já fizeram contato com pessoas de Anápolis, pessoas que conviveram com eles, fizeram pesquisa de campo também, ou mergulhou, como você disse, apenas no documentário? Eu fiquei em Paris os 6 meses, né? Eu não retornei para fazer isso e tínhamos que terminar pelo menos essa parte, essa etapa da pesquisa que originou esse artigo nesse tempo. Então, a pesquisa ela foi principalmente no documentário. A fonte principal foi o documentário e, claro, né, as outras referências teóricas, enfim, referências complementares. Eu acabei buscando também outros trabalhos que mencionavam, pouquíssimos trabalhos mencionavam esse episódio. Encontrei um TCC, né, de maneira mais completa. Então, o documentário ele teve um papel muito grande em trazer isso em vários detalhes e ele é organizado numa forma muito interessante, né, que embora seja um documentário com um compromisso com a realidade, há também um misto de ficção, de arte, na maneira de organizar, né, em palimpsesto, valorizando essa história, valorizando esse recorte. O documentário, você falou que tem um pouco de ficção, você quer dizer mais um pouco de representação, você quer dizer nesse sentido? Eu acho que a ficção do documentário é a ficção dessa própria história, né? Porque ela é feita de narrativas, ela é tecida de narrativas. Chega um momento, né, do documentário, né, e aí a ficção no sentido também de que há nele uma arte, né? Há uma arte. Ele, por exemplo, para contextualizar, ele organiza as imagens em maneira de palimpsesto. Você tem, né, as imagens das pessoas dando depoimento e outras imagens de acontecimentos, imagens de jornal, de notícias de jornal, imagens de remédios, imagens de bailes, imagens de fantasias, e essas imagens elas vão sendo montadas, né? E, por exemplo, lá num dado momento, dá a impressão que Hollywood inteiro veio para Anápolis, e até o Clark Gable. Então, eu acho que essa é a dimensão artística que eu estou falando, né? Para valorizar esse processo também. Agora, o seu pós-doutorado, repetindo, é em cidade e cinema, lá pela Sorbonne. Quer dizer, você vinculou, óbvio, um filme e pegando a cidade de Anápolis. Fala um pouquinho mais, num sentido mais amplo do seu trabalho. Qual é esse vínculo de cidades com o cinema? A princípio, seria para a gente pensar nas imagens cinematográficas uma compreensão da cidade, uma compreensão do urbano, né?
No caso documentário, essa compreensão do urbano, ela vem por um recorte histórico, ela vem por um acontecimento, né, por um enredo, e ela vem também, né, por uma fisionomia de época. E isso nos ajuda muito a entender essa cidade média que era Anápolis, né? E esse perfil de Anápolis, que a gente vê no documentário, eu tive a oportunidade de pesquisar outras cidades médias no campo da memória, e ver que há muita semelhança, né? Então, a chegada do cinema, a importância do cinema. Dá algum exemplo de outra cidade que você pesquisou? Eu estudei Presidente Prudente, né? E reconheci muito. No interior muito. de São Paulo? No interior de São Paulo. É a sua região? Minha região. Pela Via da Memória. Lá também. O cinema foi inaugurado, era um cinema Art Deco, como o cinema de Anápolis, e tem fotos históricas da exibição do O Vento Levou, quando estreou E o Vento Levou. Então você vê isso no cinema, quando ele estreou, e Anápolis tem muito disso. Eu fui vendo que aquelas imagens de Anápolis e de Prudente eram muito semelhantes, e semelhantes a uma capital regional, né? Agora, tem coisas que são próprias de Anápolis, né? Se fala de 8 cabarés, de 400 charretes que levavam as mulheres dama. Quem né? são as mulheres dama? São as prostitutas. As prostitutas. Né? Isso. Então, havia, né, uma vida noturna, haviam coisas em Anápolis que davam uma situação a essa cidade, né, que a gente chama aí de uma espécie de capital regional. Né? Ela teve um protagonismo também, e o documentário nos ajuda a entender isso, na própria construção de Goiânia e na própria construção de Brasília. Né? Que Brasília, Anápolis está num eixo, né, entre Goiânia e Brasília, lógico. Exatamente. Todos sabemos disso. Agora, Exatamente. me diga uma coisa, o que Anápolis pode ganhar com isso? No bom sentido, é lógico, né? Redescobrir isso. O filme já tem uns 10 anos, você comentou isso que o filme tem uns 10 anos, mas ainda assim Anápolis pode ganhar alguma coisa? Olha, eu acredito que sim, né? Mas isso é mais um pensamento político, né? Por isso que eu coloco devir no meu artigo. Né? O artigo se desdobra em algumas possibilidades desse devir que explica para o nosso público o conceito de devir. O devir é o vir a ser das coisas, né? O vir a ser das coisas. E no devir também a gente pode atuar. Né? O devir não é só uma coisa do acaso, do destino. Não é só abstração. Não. O devir é o vir a ser das coisas, mas que se a gente atuar no presente, você intervém nesse devir. Né? Então, por exemplo, eu vejo que esse documentário ele traz uma coisa para Anápolis que é muito interessante, que não é todas as cidades que tem. Hollywood no Cerrado é uma singularidade de Anápolis e que ela poderia muito bem capitalizar isso para si. Não para fazer uma celebração desses artistas que já são célebres, né? Mas para celebrar ela mesma, porque essa é uma saga espacial. Eu penso que Anápolis, né, poderia ter museus, poderia capitalizar essa história para fortalecer o seu próprio cinema, para fortalecer os seus atores. Fortalecer-se culturalmente. Exatamente, fortalecer-se culturalmente, né? Você falou uma coisa, eu não vou perder a piada, uma saga espacial de espaço, né? Mas isso, exatamente. Fazer o trocadilho com o Major Nelson, né? O astronauta do filme. Sim. E você já sentiu essa possibilidade na cidade? Então, isso sim, são desdobramentos teóricos, né? São reflexões que a gente faz a partir da potencialidade da história, do documentário, né? Dos valores que ele agrega lá, das explicações, né, que ele traz à luz. E a gente tem, né, uma possibilidade, então, de pensar o futuro da cidade. Exatamente, o futuro da cidade. Mas aí é uma questão que não se faz só com teoria, né? Nem só com a própria história pregressa, a história passada. Aí é uma questão de intenção política de captar essa realidade cultural potencial. Né? No sentido acadêmico, a sua formação é geografia, né? Sim. Você é professora do Instituto de Geografia da Federal. Sim. Quer dizer, o próprio pós-doutorado seu já tem vínculo, cidade, né? Sim. Mas qual que é a utilidade prática disso também para um curso de geografia, para os alunos da graduação, por exemplo? Então, as nossas pesquisas, elas vão muito no sentido da compreensão, né? De construir um saber, de construir uma reflexão sobre os espaços.
Na academia, há muitas reflexões importantes sobre o espaço, críticas, propositivas, interventivas, mas elas também dependem do outro lado, né? Agora, a nossa ação é pôr isso em conhecimento, né? Transformar isso em pesquisa, publicar, né? Tentar compreender essa cidade, essa dinâmica, né? O que significa esse episódio de Anápolis, né? Que de repente pode dar uma outra imagem para Anápolis, porque ela estaria capitalizando o seu próprio imaginário, né? O seu próprio vivido. É diferente, por exemplo, né? Eu estudei Palmas também. Tive a oportunidade de estudar algumas cidades, né? Ao longo da minha trajetória até aqui. Por exemplo, na história de Palmas, havia uma intenção política lá na época da construção de um representante político de colocar uma torre Eiffel igualzinha de Paris em Palmas. Aí isso seria um simulacro, né? Até foi rechaçado, não aconteceu, mas está nas narrativas da cidade. E foi registrado no meu livro também, né? Isso. Então isso seria um simulacro. Anápolis não estaria fazendo isso, né? Anápolis está aproveitando o acontecimento histórico, algo que ela vivenciou. Concreto, que existiu. Exatamente. E isso poderia ser potencializado, né? Não seria, eu acho que não seria um simulacro. Talvez possa ser uma hipérbole, mas se houvesse lá na Serra, lá, uma Hollywood Anápolis. Sabe? Por que não? Por que não, né? Fica aí a ideia. Professor, o nosso tempo acabou. Agradeço muito a sua participação. Muito obrigado por ter concedido esse espaço, esse seu tempo para a gente. Eu que agradeço, Enzo. Espero que seja um documentário inspirador sobre as cidades e sobre o imaginário. Muito obrigado. TBC Memória, ajudando a preservar a história de Goiás.